Acadêmicos como Gessé Souza argumentam que a elite brasileira desvaloriza e, em certas situações, rejeitam a história do próprio país. Vendo o estado que ficou a estátua do Borba Gato 5 anos depois de ser queimada, eu digo, essa galera tem razão. Em 2020, estátuas e monumentos de personagens associados à escravidão, colonialismo e ao racismo foram derrubadas ao redor do mundo. Os protestos foram motivados pelo assassinato de George Floyd em Minnesota. A brutalidade utilizada pela polícia durante o ocorrido foi mais uma prova do racismo que existe no país. Em Boston, uma estátua do Cristóvão Colombo foi decapitada e depois retirada. Outra do Colombo foi pintada de vermelho e jogada em um lago. Outra estátua do cara, em Minnesota, também foi destruída. Também temos a derrubada da estátua de Edward Constant, na Inglaterra, e o caso do rei Leopoldo II na Bélgica, onde o seu busto foi pintado e retirado. A revolta contra essas figuras históricas também aconteceu aqui no Brasil. Em julho de 2021, Paulo Galo e pessoas do movimento Revolução Periférica queimaram a estátua que homenageia o bandeirante Manuel de Borba Gato. Essas ações abriram um debate sobre o sentido e contexto de ter tais monumentos de figuras controversas nas ruas e praças públicas. Se você pega uma estátua e coloca no meio da rua, ela vai ter um significado. Na rua, ela vai representar um herói, uma data importante para a cidade ou para o país. Ela vai celebrar um fato histórico. O monumento na rua carrega um sentimento de admiração, inspiração, poder político. Você olha e fala: eita porra. Agora, se você pegar a mesma estátua e colocar em um museu, aí o sentido muda. Dentro de um museu, ela também tem uma função que causa admiração, mas principalmente de estudo e preservação da memória. Você vai para o museu para aprender algo, uma coisa nova, para ler as plaquinhas e ouvir as gravações que explicam aquela obra, ou às vezes só ficar olhando e tirando foto, sem julgamento, todo mundo já fez isso. O monumento dentro do museu está protegido e conservado porque aquele objeto é importante para a história, ele fez parte da história. A função e sentido de uma estátua, busto, monumento muda de acordo com o ambiente. Na rua é uma coisa, no museu é outra. Mas voltando para o Borba Gato. A estátua do Borba Gato, ela representa o bandeirante, uma figura muito controversa na nossa história. Os bandeirantes foram responsáveis pela busca de ouro e prata, mas também foram responsáveis pela caça e exploração de mão de obra escrava indígena. Os bandeirantes foram responsáveis pela destruição de quilombos. Os bandeirantes foram responsáveis por incontáveis abusos. Por isso, a figura do bandeirante é tão problemática. O bandeirante não foi um herói, mas sim um explorador. O bandeirante é uma figura histórica que foi romantizada. Em São Paulo, essa romantização começa lá pelo século XIX. Da mesma forma que as pessoas romantizam os vikings, os romanos, esses exploradores viraram heróis ao ponto de um deles ganhar uma estátua. Então, de um lado nós temos uma estátua que representa uma figura histórica, glorificada por uma galera e odiada por outra. Pessoas de classes mais altas que defendem o bandeirante porque se identificam com a história, com o símbolo que ele representa, ou são descendentes de famílias originadas por bandeirantes, e pessoas de classes mais baixas que não se identificam com aquele explorador, que não são descendentes, muito pelo contrário, e abominam o que ele fez e desprezam o fato de um explorador ganhar uma estátua. Eu lembro muito bem que depois que a estátua foi queimada, o pessoal mais conservador, mais para a direita, criticaram a ação, dizendo que não havia sentido em fazer aquilo, não dá para mudar a história, não é certo destruir um patrimônio desses, vandalismo nunca é a solução, é necessário proteger a história dos bandeirantes. Mas aí que entra o objetivo do vídeo. Aqui entra o conhecimento desses acadêmicos como Gessé Souza. A queima da estátua aconteceu
em 2021. Essas fotos foram tiradas em agosto de 2026. A estátua continua destruída. Onde estão os conservadores, a elite, que defenderam com tanta determinação o bem-estar da estátua? Onde estão essas pessoas que diziam que é necessário proteger a história dos bandeirantes? Onde está o empresário que Ricardo Nunes disse que se ofereceu para arcar com a reforma da estátua? Esse povo realmente se preocupa com a história brasileira? Ou criticaram a ação da Revolução Periférica só por criticar? Criticaram pelo prazer de criticar. Criticaram só para contrariar um movimento do outro espectro político. A elite brasileira despreza a própria história porque a elite brasileira despreza o Brasil.